Olá, tudo bem? Vamos a mais um escrito, mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: venham comer carne de cavalos e seus cavaleiros, porque foi dito isto no Apocalipse, no livro de Apocalipse, né? E as pessoas, elas leem e para ela isso aqui é um enigma, isso aqui é algo fora do comum, isso aqui são palavras de ET, isso aqui são palavras de outro mundo. A pessoa pega um livro, pega uma Bíblia, pega isso daqui e ela lê um negócio desse aí, para ela, seja em qualquer texto, ela se apavora. Meu Deus, olha que coisa terrível. Isso aqui era uma referência ao juízo que chegou em Jerusalém no ano 66, a metade do ano 70 DC, que foram os dias de juízo, que foi o dia do Senhor, que chegou contra os israelitas. Isso se referia à cobrança de contas, dita em Lucas 11 e dito também em Mateus capítulo 23. Quem é? Juízo contra quem? Contra o povo de Israel, contra os israelitas. E por que a teologia não ensina isso para os seus alunos? Por quê? Eles não têm esse conhecimento? Será que eles são tão cegos que não conseguem entender isso? Eu também, outrora eu era cego. Só que eu sempre tive curiosidade em aprender esses enigmas do livro de Apocalipse. Hoje eu me sinto tão feliz, sabe? Tão assim, orgulhoso, mas não com soberba. Orgulhoso para mim mesmo, por eu ter conseguido, Deus ter dado esse conhecimento pleno. E você lê isso hoje com uma sabedoria que é do Espírito, que somente quem confessa que o tabernáculo espiritual do Eterno de Elohim está nele é que pode confessar isso, é que pode ter conhecimento disso, porque esta passagem, ela é uma prova cabal, ela é uma prova certeira do sacrifício, da carnificina, do sangue que corria até os freios dos cavalos. Está em outra passagem que eu vou ler, que está em outra passagem de Apocalipse, mas eu não vou ler isso não. As pessoas, nos tempos do juízo, elas bebiam sangue por não ter água. As mães comiam seus recém-nascidos. Está lá em Deuteronômio 28, do versículo 53 em diante. Está em Lamentações, Sofonias, Jeremias, está num monte de lugar descrito a respeito do que aconteceria no dia do Senhor. Isso aconteceu lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou. Aconteceu a mesma coisa. E pela segunda vez veio acontecer quando? No juízo do ano 70 DC. É duro, né? É complicado a religião, quando você mostra um vídeo, você compartilha, parente seu te xinga, te chama de endemoniado, desigrejado. Onde já se viu uma interpretação dessa? Onde já se viu uma pessoa que não é teólogo, não fez curso de teologia, não tem anéis no dedo, não tem diploma? Como pode uma pessoa ter uma sabedoria dessa? Como pode ter um entendimento desse? Não, tá errado, não pode. Não, eu confio no meu pastor, eu confio lá no pregador da minha igreja, porque lá ele é mestre. Lá ele tem doutorado, tem pós-graduação. Não, eu sou um leitor assíduo da Bíblia da Reforma luterana. Não, Lutero nas suas 95 teses nunca colocou isso aqui. Como que eu vou acreditar num camarada que começou a falar agora no YouTube? Não, de forma alguma. Fazer o quê, né? É chato, mas assim que a pessoa quer viver no engano, fazer o quê? Venham comer carne de cavalos e seus cavaleiros, porque foi dito isto no Apocalipse. Então eu te convido a ler, deixa eu colocar aqui. Eu convido você a ler Apocalipse, capítulo 19, do versículo 17 e 18. Só esses dois versículos, eu não vou ler o contexto não, porque o contexto já puxa, são enigmas, então já puxa para o outro lado. Você vê, isso aqui veio acontecer, veio ser falado, não sei se essa cronologia está exata, mas por ordem cronológica, veio aqui no capítulo 19. E o dia do Senhor está lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor, que João estava na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado no Espírito para escrever as 7 igrejas. Escrever o quê? Escrever essas coisas. Escrever as coisas que estavam acontecendo e queriam acontecer naquele período, naquele intervalo de tempo. Avisando que o juízo, avisando que o julgamento tinha chegado. Avisado que o cálice de Deus, o cálice da ira de Deus, estava começando a ser derramado sobre os israelitas. Então era para os irmãos, quem eram esse aqui? Eram os gentios? Não, os das 7 igrejas da Ásia eram os
Claro, poderia ter prosélito no meio, mas eram os pertencentes ao povo hebreu, aos israelitas. Então, avisando eles que tinha chegado a cobrança de contas. E diversas, deixa eu só centralizar aqui, e diversas passagens, vamos ler isso aqui. E viu um anjo, veja, João, tudo na ilha de Patmos, ele viu. Por quê? Porque foi real, foi ali tempo presente, foi naquele time, foi no tempo dele. Não foi no período do ano 66 à metade do ano 70, foi naquele período. Então tudo que está escrito ele estava vendo no espírito. Ele não estava louco, ele não estava 13, ele não estava bêbado, ele não estava drogado, ele não estava com uma bola de cristal prevendo isso para o futuro. Não. Tudo isso aqui estava acontecendo nos dias dele, no presente dele naqueles dias. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Veja que coisa terrível isso. Então aqui era uma situação, era uma figura de linguagem, sei lá, uma metáfora do que estava acontecendo. Pessoas sendo mortas à espada. Pessoas, segundo Flávio Josefo, israelita que tentava pular o muro de Jerusalém, fugir, e eram capturados, muitos deles eram pendurados, eram crucificados. E ali se juntou o quê? Todo tipo de ave, assim, eu não sei como que fala, essas aves de rapina, urubu, abutre, corvo, essas aves. Eu não sei, eu não sou estudioso, não tenho conhecimento desses negócios eu só sei que urubu e abutre é o que come carniça. Então, imagine, o sol a pino, 40, 50, 60 graus a pino, aqueles corpos, disse Flávio José, que eram amontoados de corpos mortos ali, um em cima do outro, 3, 4, 10, uma semana, um mês, foi 13 meses de cerco. Imagine o mau cheiro, imagine o tanto de urubu, de águias, de aves que tinha naqueles corpos. Então João estava vendo aquela situação. Então, da mesma forma, porque houve guerra, houve batalha, então muitos cavalos também do exército romano estavam caídos pelo chão. Também mortos de espada, de pedrada, de facada, de mordida, também estava. Então essa cena aqui, esses 2 versículos, é a cena, é a carnificina que estava tendo naqueles dias. Era como se você entrasse num matadouro, bem ralé, esses daí que tem por aí, bem ralé, que não tem fiscalização nada, e ali eles matam carne de porco, frango, galinha de Angola, jiboia, tatu, e mata e mistura tudo aquilo ali e sai vendendo pro povo por quilo, vendendo baratinho, sem o carimbo do CIF, sem fiscalização nenhuma. Então era só sangue que tinha nessa situação. Isso daqui é o que eu estou falando, foi naquele período. Mas esse acontecido não foi por acaso. Da mesma forma que o dia do Senhor não foi por acaso, está profetizado em Amós 5, 18, 20, está lá no livro de Joel, do capítulo 1, está no livro de Sofonias, do capítulo 1, do versículo 14 em diante, Lamentações. Então está em vários escritos, até Paulo falou sobre isso, sobre o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia de Jesus de Nazaré, o dia de Jesus Cristo. Foi falado que o dia dele que ia acontecer. Então, da mesma forma que estava profetizado a respeito do dia do Senhor, estava profetizado sobre essa situação também, sobre essa carnificina, sobre essa cena horripilante também estava. Então, isso daqui foi o cumprimento de Ezequiel 39. Veja, Ezequiel 39, do versículo 17 ao 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós. Um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Veja, providência do soberano Criador. Não é? A religião fala que Satanás é um ser, que o diabo é um ser. Se ele tivesse esses seres para praticar, então não seria ele mandaria, ele ordenaria. Não, o sacrifício que providenciou foi ele. Ele ofereceu o sacrifício. E esse sacrifício oferecido às aves de rapinas foram o povo de Israel, foram os israelitas. Porque outrora
foram desobedientes, foram idólatras, foram sodomitas, homicidas, tudo que não presta. Porque tudo que não presta está na raça humana, está na natureza humana. Tudo que não presta está na nossa natureza carnal. Então quem providenciou esse sacrifício foi ele. Nos montes de Israel, esse sacrifício não foi providenciado no Brasil. Esse daqui não foi providenciado na Arábia. Esse daqui não foi providenciado na Argentina. Não. Essa profecia era para Israel. 18. Comereis a carne. Aqui era comereis, porque aqui era uma profecia, então era algo para o futuro. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Baçã. 19. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós. 20. E a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então aqui tem outras passagens que falam isso, tá? Mas o cumprimento, essa situação aqui, de Apocalipse 19, 17, 18, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então aqui, Ezequiel 39 foi a profecia que se cumpriu no ano 66 ao ano 70. E por que se cumpriu isso? Porque foi a volta de Yeshua, foi a volta de Jesus. Aí você do outro lado, não, mas não tem como provar isso. Não tem, claro que tem. Se eu estou falando é porque tem que provar. Se eu estou falando para você é porque eu tenho base. Eu não estou aqui com hipocrisia, eu não estou aqui procurando falar do meu entendimento sem base nos escritos. Eu não estou aqui inventando doutrina minha. Eu não estou passando à frente entendimento doutrinário inventado pelo Cláudio Mendes. Não, quem sou eu para inventar alguma coisa? Então agora você entende, Jesus falou o quê? Quando virdes as águias. As águias. Por isso que eu estou utilizando esse texto aqui da Almeida Corrigida Fiel, porque para poder entender este versículo aqui. Ó. Deixa eu colocar no último, que aí eu vou subir lá que eu quero ler do 30 ao 37. Lucas 17, 37. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Eu vou explicar essa situação, o que foi. E ele lhes disse, isso aqui ele falou para os discípulos: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aí você vai falar assim: não, mas na minha Bíblia está abutre. Na maioria dos textos está abutre, mas no Códice Sinaítico está as águias. E com base, por quê? Porque se encaixa as águias e não abutres. Procura, dá um Google aí. Qual era o símbolo dos estandartes dos soldados do exército romano? Uma águia com as asas abertas. Para entrar no palácio lá em Roma, não sei, lá no quartel-general, procura, dá um Google. Nas duas, na entrada, assim, no lado direito e lado esquerdo, duas águias, não era abutre, nada, com as asas abertas. No escudo dos soldados romanos, existiam o desenho de uma águia com as asas abertas. Não era abutre, não era urubu, não era corvo, era águia. Então, buscando esse entendimento, você vê por que Jesus falou aqui. Então, conforme os estandartes, os escudos, o símbolo para entrar lá no quartel-general lá do exército romano eram águias, então isso aqui está exatamente correto com o Códice Sinaítico. Almeida Corrigida Fiel está correto isso aqui. Então, são águias. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aqui, então, tem dois sentidos. As águias se referindo ao exército romano, como símbolo da águia, e aqui se referindo à profecia de Ezequiel 39 e Apocalipse 19, da grande ceia. Você consegue entender? Você tem esse discernimento? Onde estiver o corpo, se ajuntaram a... E por que foi esse versículo 37? Porque foi falado isso daqui sobre a vinda dele. Então vamos ler. Do versículo 30 ao 37. Lucas 17, 30 ao 37. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Aqui já está dando uma pista do que nós vamos ler no 37. Então, se você depois você ler,
Porque o contexto aqui eu cortei. Mas depois você lê do 17 inteiro. Porque, deixa eu colocar aqui, vai. Deixa eu ler porque fala sobre os fariseus interrogaram aqui. Pronto, deixa eu ler do 20 até lá, vai. Assim, ó. Lucas 17, do 20 em diante. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso aqui se consumou, Apocalipse 21, do 1 ao 6. O reino de Deus, não somente, o tabernáculo espiritual, onde o próprio Deus em espírito está dentro de nós, no nosso espírito. 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, tá vendo? Essa Bíblia tem umas palavras, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. 24. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Esse versículo 24 aqui, isso aqui é só para quebrar na emenda esses que só sabem falar assim: não, Jesus não voltou porque ninguém viu ele vir por sobre as nuvens. Quando se diz, quando Jesus, quando Paulo, quando João, quando quem falava que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, assim ele disse em Mateus 26, 64, falou para o sumo sacerdote. Falou assim, ó, vós verão, falou que eles ali iriam ver, porque ali do ano 33 ao ano 70 foi 37 anos. Vós verão o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. O sumo sacerdote rasgou as vestes, por quê? Conforme Daniel, capítulo 7, versículo 13, a profecia de Daniel, ele falou que viu numa visão, numa manhã, num sonho, ele viu o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Então, quando se usava falar que o Filho do Homem viria, significava que o juízo, a cobrança de conta, o cálice da ira, viria contra eles, contra os israelitas, contra os judeus. Por isso que o sumo sacerdote rasgou. Por isso que Jesus, na sua maioria, ele falou que iriam ver o Filho do Homem vir por sobre as nuvens. Mas aquilo era uma forma literal, porque, na verdade, o que aconteceu, a forma que ele veio, a forma que aconteceu foi isso daqui, ó. Porque como foi de forma de sinais, de relâmpagos, de trovões, de granizo, não foi de uma forma assim de aparência, não foi alguém que estava lá no ano 70, quando o templo ruiu, quando o templo caiu, e alguém olhou lá e falou: olha lá, o Filho do Homem vindo cheio de anjinho, num tapete voador por cima da nuvem. Não. Olha como que ele falou: porque como o relâmpago que faiscando de uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Você consegue entender? Aqui ele estava falando da forma espiritual como ele iria vir e como ele veio. 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por aquela geração. Porque aquela geração que pagou as contas, eles que foram responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você está entendendo que até o versículo 26 estava tratando da vinda dele? Da volta dele estava se tratando. Ele estava falando para os seus discípulos sobre como seria. Olha, vai ser assim, relâmpagos, trovões. Ele estava falando isso. Ele estava usando que Noé construiu a arca e a chuva veio 40 dias, não foi? Eu acho que foi 40 dias. E dali a pouco ninguém acreditou, aí começou a chover e pronto. Então ele falou que ia ser da mesma forma. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Presta atenção. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, lembra-te que significado naquele dia, depois daqueles dias, naquele dia significou o dia do Senhor, os 3 anos e meio. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama,
um será tomado e outro será deixado. É um desses dois versículos aqui, não está no Códice Sinaítico. Deixa eu ver, só para me tirar uma dúvida qual que é. É o 36, o 36 não está. Deixa eu voltar lá. É Almeida Corrigida Fiel. Digo-vos que naquela noite estarão dois na cama, será tomado e outro deixado. 35. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois, esse aqui foi acrescentado, nessa Bíblia não consta, mas nas outras tem um colchete. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Pronto, aqui. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? Você vê, então Jesus veio falando da forma que ele viria, forma espiritual, de relâmpagos, de trovões e tal, e da mesma forma que foi Noé, que foi de repente o dilúvio, não sei o que lá. Então, o bate-papo deles ali, o feedback entre eles, era a respeito da volta dele, de como seria a volta dele. Aí chegou aqui no 37. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Os discípulos perguntaram para ele, Senhor, tudo bem, vai ser isso? Sim, mas aonde vai ser a sua volta? Como vai ser a sua volta? Aí ele falou. E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, isso daqui aconteceu quando? No período do ano 66, do início, ao mês de agosto do ano 70 DC, que deu 1.260 dias, metade de uma semana, metade de um tempo, 42 meses. E tudo isso se refere a 3 anos e meio. E quando começou a acontecer a ceia do Senhor, o sangue de cavalo e de cavaleiros, as aves comendo, no mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70 DC, que deu exatamente 13 meses, deu 390 dias. Está em Ezequiel capítulo 4 e Ezequiel capítulo 5, que fala sobre esse tempo. Você conseguiu entender agora? Como é um entendimento espiritual isso aqui? Você dá isso aqui para um religioso, para um teólogo, para um doutor, ele vai falar, não, abutre, abutre. Porque ele não tem o porquê tem que ser águia e não pode ser abutre. O porquê tem que ser águia e não pode ser urubu. Por causa disso, as águias têm a visão 4, 5 vezes muito maior que dos seres humanos. As águias, dos que voam, se eu não me engano, as águias é as que conseguem enxergar mais distante de todas as aves do mundo. Então, quer dizer, foi usado o símbolo de uma ave soberana entre as aves de rapina. Foi as águias. Então, esse entendimento aqui, o entendimento perfeito dele, se referia ao local que ele iria vir. E aonde ele veio? No cumprimento de Ezequiel 39. E nas falas de João, na ilha de Patmos, entre o ano 66, quando ele falou isso, que vi um anjo que estava no sol e clamou. Quer dizer, ele estava lá e viu o convite para as águias virem comer carne de cavalos e cavaleiros, para se cumprir a profecia e para se cumprir o que Jesus disse. E quando ele vir. Aí quando eu vejo isso aqui, quando eu leio isso aqui para mim, isso aqui, ó, quando eu leio, quer ver? Deixa eu te colocar. Eu uso sempre a NAA. Ó, a NAA tá aqui. Ó, a NAA fala o quê? Abutre. A NVI fala o que aqui? Deixa eu ver aqui. Fala abutre. A Bíblia Almeida Revista Atualizada fala abutre. A Século XXI fala abutres. Você tá conseguindo entender que, queira ou não queira... deixa eu ver a King James Fiel. A King James Fiel fala o quê? Se ajuntaram as águias, tá? Isso aqui. Mas o lixo deles é isso aqui. Isso aqui é esterco. Isso aqui não perco tempo. Aqui, ó, as águias. Porque nem a King James, nem a corrigida, elas colocam as observações dos acréscimos de versículos. Mas em termos de se aproximar mais do Códice Sinaítico, é os dois textos. É da King James da Corrigida Fiel. Mas eu prefiro falar para você, se dedique no estudo de uma Almeida Revista Atualizada, que tem os colchetes que mostram que foi acrescentado, ou numa nova Almeida Atualizada, ou numa Século XXI também que coloca. Mas ela, você viu, essas outras que é fácil de ler, até a Bíblia NVT que eu gosto de ler também, ela não coloca, ela coloca abutres. Quer ver? Eu vou colocar no códice lá para você ver. Pronto, coloquei aqui, já fiz umas configurações, agora eu vou te mostrar, quer ver, ó? Tô no códice aqui, ó, mostrando aqui, deixa eu colocar aqui, ó, no 37, ó, Lucas 37, eu vou sublinhar aqui e vou ler para você. E eles lhes perguntaram, onde, Senhor? E disse-lhes, onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão as águias. Então, humildemente eu falo, quando eu chego numa situação dessa, eu vejo que eu sou útil. Eu sou útil. Pode ser até para uma pessoa só que seja.
para 10 pessoas, para 100. Mas eu sou útil. Porque se não tivesse eu falando disso daqui, eu não conheço outros que falam, que mostram o códice sinaítico dessa forma. Se você conhecer, você até coloca aí. Porque eu vejo, eu confronto os textos bíblicos e eu te mostro a diferença. Se eu não tivesse aqui para te mostrar isso, eu acredito que você não teria esse conhecimento. Porque quando te apresentaram o códice sinaítico? Ah, me apresentaram já há 5 anos atrás. Então, mas você teve o interesse de procurar as diferenças bíblicas? Por quê? A pessoa que não entende Apocalipse, então ela tanto faz ela ler ali, ela lê isso daqui como, deixa eu voltar aqui, tanto faz ela ler esse versículo 37 como abutre, como urubu, como corvo, para ela é a mesma coisa, porque ela não entende, ela não sabe, ela não tem uma referência. Mas aqui não, eu estou te mostrando. E respondendo disse, onde, Senhor? Quer dizer, onde seria a volta dele? Como seria a volta dele? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntaram as águias. Então, tendo o códice sinaítico, eu tenho o quê? Eu tenho a confiança, eu tenho a base para te mostrar que não é abutre, que não é outra ave a não ser águias, porque o códice sinaítico é o que nós temos de mais fiel para consultar. Então eu vou encerrando aqui esta mensagem e vou só ler novamente aqui o tema. Venham comer carne de cavalos e seus cavaleiros. Por que foi dito isso no Apocalipse? Então agora você sabe que foi para se cumprir a profecia de Ezequiel 39 e para também atestar, para colocar o carimbo verdadeiro de que Jesus estava falando aos seus discípulos o local e quando ele viria. Aí fica provado que Jesus voltou. E outra coisa muito especial é que, em cima dessa passagem, conforme profecia de Ezequiel, conforme a fala de João, a gente sabe que esses doutores que tem por aí, esses professores que tem no YouTube, falando que Jesus não existiu, falando que Yeshua foi uma invenção de Constantino, fica provado, conforme essas referências, que Jesus existiu. Não com o nome de Jesus, porque acho que no grego, no hebraico, não existe a palavra J, mas tudo bem. Mas Yeshua existiu e Yahshua existiu. Se cumpriu Isaías, se cumpriu as profetas e a lei. Ele veio. E o que ele falou bateu, realmente bateu. Então, se Jesus não existiu a profecia de Ezequiel, não existiu também o Apocalipse, a Bíblia é uma mentira, pode rasgar, tocar fogo. Tudo bem? Então eu deixo com você essa mensagem e espero ter sido útil, proveitoso de alguma forma, e se foi, dê um joinha, se tiver peito, coragem, aí você compartilha isso aqui. E se você é novo aqui, você tem interesse de continuar assistindo vídeos que eu humildemente venho falando, então você se inscreve no canal e tem um sininho do lado, aí você ativa esse sininho para você receber novas notificações. Todos os dias eu posto vídeo 12h05 e às 18h05, todos os dias, até quando só o Pai sabe. Então até a próxima, se assim o eterno Elohim, o Senhor, que é o Espírito, permitir. Tchau, tchau.